Por que a história de Jó ela tá na Bíblia? Acho que a pergunta ela vai para esse lado. Por que ela tá ali na Bíblia? Eu acho que a história de Jó ela tá na Bíblia porque é para a gente conseguir ilustrar a batalha entre o bem e o mal. Sim. Não tem nenhuma história na Bíblia que mais ilustre a batalha entre o bem e o mal. Mas Jó, independente de tudo, ele perdeu tudo, mas ele esteve ali, fiel a Deus em todos os momentos. Exatamente. E falando de pecado, a gente falou, na segunda-feira, Gustavo, tem o sofrimento de Jó. A Bíblia Sim. ela abre essa cortina e mostra os batizadores da história de Jó. Quantas vezes nós chamamos o sofrimento como castigo? Ou quantas vezes a gente acha que é um conflito invisível? O que fala segunda-feira pra gente a lição? Olha, segunda-feira está muito, muito importante porque, assim, contextualiza tudo e, como ele tá dizendo aqui, é um bastidor. O que seria um bastidor? É o off, né? O que acontecia por trás das câmeras, se fosse traduzir em poucas palavras, né? Aqui na história de Jó, começa com um homem abençoado, com todos os sentidos financeiros, emocionalmente e espiritualmente. Então Jó ele tinha todos os requisitos de uma pessoa abençoada. E ao mesmo tempo, mesmo assim, ele oferecia holocaustos, ele estava lá honrando com a palavra e sendo um cristão, no caso, um servo de Deus. Então, nesse momento ainda, Satanás pegou e olhou: tá, mas espera, mas ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele falou, ele questionou Deus. Ele tem tudo, por isso que ele é fiel a você. Se fosse resumir em poucas palavras. Sim, Então, nessa forma, Deus pegou e falou: "Então, veremos então". E ele foi testado à prova. Quando ele foi testado à prova, aí que começou a vir as coisas na vida dele. Ele começou a perder a família, começou a perder o dinheiro que ele tinha, que ele era muito rico, a Bíblia diz que ele era muito rico. Então, ele tinha muitas posses e ele foi perdendo, foi perdendo. sim. E conforme ele foi perdendo, ele mesmo assim não entregou a toalha, não jogou a toalha, não se entregou ao inimigo. Ele não se entregou da verdade que ele tinha no coração Sabe o dele. que eu acho, Gustavo, da história de Jó? Não sei o que a Ingrid pensa. Por que a história de Jó ela tá na Bíblia? Acho que a pergunta ela vai para esse lado. Por que ela tá ali na Bíblia? Eu acho que a história de Jó ela tá na Bíblia porque é para a gente conseguir ilustrar a batalha entre o bem e o mal. Sim. Não tem nenhuma história na Bíblia que mais ilustre a batalha entre o bem e o mal, o conflito que a gente vive todos os dias. Você concorda, Ingrid? Concordo. A gente vive um conflito todos os dias e muitas das vezes a gente questiona Deus, né? Por que isso está acontecendo? A gente acha que Deus não está nos escutando. Às vezes a gente tem a doce ilusão de achar porque a gente é cristão, o mal não vai acontecer, a gente não vai passar por provações. Isso é uma ilusão, né? Sim, Aí que a gente passa mesmo, que a gente enfrenta as lutas. Mas Jó, independente de tudo, ele perdeu tudo, mas ele esteve ali, fiel a Deus em todos os momentos. exatamente, firme e forte. E Firme e você, forte. Fábio, o que você tem que falar sobre a história de Jó? Olha, talvez ele é o. Vou pegar um ponto aqui que muita gente acredita em Deus como um ser real, mas não acredita no inimigo como um ser real. Isso é importante. E Deus, eu percebo assim que é comum a gente ver as pessoas pedirem a Deus, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, mas ela sempre entende que Deus existe um ser acima do Criador. Mas eu percebo muita descrença em relação a ter um inimigo inteligente que age para destruir a vida das pessoas. Sim. E quando as pessoas tocam nesse assunto, muitas vezes são taxadas de fanáticos e são chamadas de crentes no sentido pejorativo. Fala assim, ó, isso aconteceu, isso é uma obra do inimigo, ou uma obra satânica. Isso acontece. Porque Exatamente. se a gente entender que o Lúcifer era um anjo do mais alto grau do céu e caiu e levou um terço dos anjos, então ele tinha um poder de argumentação muito forte e esse ser está aqui há milhares de anos e está aqui na Terra. E a Bíblia é clara em dizer que ele é real e ele está propagando o mal. Então ele faz ciladas muito inteligentes. E é o seguinte, outro ponto. Quando o inimigo quer enganar uma pessoa, ou agora ilustrando, né, como que seria isso? Se um falsificador, ele quer falsificar dinheiro,
você falsificaria uma nota de R$ 30? Uma nota que não existe? Tem que ser algo sentido que isso? existe, né? Não, né? Você vai falsificar uma nota que exista e vai fazer da forma mais parecida possível. Sim. Para enganar até um bancário, né? Igual o nosso É. amigo Josivaldo aí. Na hora que ele pegar ali, quem sabe ele ainda vai ficar na dúvida. Ele Ele não fica na tá porque ele dúvida. tem a mão boa disso. Ele já me falou que ele Ele não é cai, fera. ele é fera. Mas enfim, o mal, para enganar uma pessoa, ele tem que se vir muito parecido com o bem. Então o inimigo ele não se apresenta com chifre, ou talvez um cenário muito específico, mas ele vem muito, muito bem produzido, Sim. Ele muito vem bem maquiado. bem maquiado, Bem, Esse é tá? a o questão. grande conflito, né? Aí, Fábio, aqui tem um X da questão. Você nomeou exatamente o que eu creio também. Que aonde está esse Satanás, né? Como que a gente nomeia ele? Então, aqui na história de Jó, eu tive que puxar aqui o que é o pecado. Pra gente ter que nomear o que é o pecado pelo nome. Uhum. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Sim. Porém, não se resume a só um versículo. O pecado tem vários termos. Um dos termos do pecado, por exemplo, tem. Eu vou citar aqui exemplos de termos, mas tem vários. Mas isso aqui é os principais. No Antigo e no Novo Testamento. Em hebraico, a palavra rata significa errar o alvo. Aparece 293 vezes no Antigo Testamento. O que significa errar o alvo? Isso tem exemplo em Juízes, para quem quiser puxar em casa. Juízes 20, versículo 16, Salmo 119, versículo 176. Significa quebrar, querer agradar a Deus, mas viver no automático sem vida espiritual. Então, isso é um pecado para Deus. Isso é um Às vezes a pecado, pessoa tá no automático e acha que ela tá bem, mas ela está pecando. porque Satanás engana a nossa vida. Exato. Aí que Satanás vai mudando, você vai entendendo, você está nomeando e está pontualizando o que é o pecado. Sim. E na Bíblia isso aparece 293 vezes. Vamos seguir em frente, só para vocês verem. Avon significa iniquidade, caminho torto, que significa pecado como distorção interior quando começamos a justificar o erro. Então, quando o erro vira normal e o coração se acostuma. Pecado Satanás- acariciado, né? O Satanás ele começa a deixar aquele pecado como um costume na sua vida. E a Bíblia cita isso 229 vezes no Antigo Testamento. Caramba. Então, tem vários outros. Eu não vou estender aqui para não ficar Sim. longo, mas se vocês quiserem eu posso estender. A gente deixa nos Não. comentários Mas aqui a pro gente pessoal, a deixa gente nos deixa um Mas, assim, texto nos comentários é bem aqui para que o interessante, pessoal É acompanhe. bem interessante, porque quando você nomeia o pecado pelo nome, você sabe da onde você está errando, porque Satanás engana a nossa vida de um jeito bem sutil. E na verdade, então, você está querendo dizer que a palavra pecado ela generaliza os tipos de pecado, Exato. né? E nisso, a gente sempre fala de pecado e o Fábio falou uma coisa muito importante, que a gente consegue imaginar e materializar Deus. Só que você não imagina e não materializa o inimigo, O inimigo. Satanás. E isso é o centro do conflito. E a gente parte para terça-feira. Ingrid, na terça-feira, o que você tem que falar sobre esse centro do conflito? O centro do conflito, o centro entre o bem e o mal, né? Entre a verdade e a mentira. Aqui vem mostrando, né? Ele fala do sofrimento e que o sofrimento não tem origem com o caráter de Deus. Na Bíblia fala que Deus não tem prazer sobre a morte do ímpio, né? Deus não quer ver o seu filho, a sua criatura sofrendo nessas maldades do mundo. E muitas vezes o que a gente sofre é consequência nossa mesmo, das nossas escolhas, das nossas falas, das nossas decisões, né? Que um dia a gente vai ter que prestar conta e pagar por isso. Mas Deus, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele tá todo tempo para estender o braço, né, pra gente e nos amar por inteiro. E aí aqui vem falando também o porquê que Deus não acaba logo com o mal, né? Por que ele não acaba com o inimigo? Porque Deus, ele não é o amor, ele é. Deus não tem o amor, ele é o amor, né? Ele é o Sim. caráter de Deus. E se ele vai e acaba com tudo, ele vai estar sendo contra ele mesmo. Ele quer que tudo se revele, mas igual a gente tá falando, livre-arbítrio, né? Que aos poucos tudo vai se revelando e tudo vai mostrar quem é a verdade e quem é a mentira. A lição ainda fala aqui, ó, um conflito acerca do caráter não pode ser solucionado simplesmente pelo poder. Só simplesmente porque Deus pode fazer aquilo. Uhum. Não. Mas ele requer uma demonstração. Uma demonstração E de aí amor. advém a questão do livre-arbítrio. Deus Sim. deixar você escolher. Escolher, Não é sim. isso, Fábio? É, olha que me chamou a atenção quando a gente fala em conflito entre o bem e o mal, a gente imagina aqui Deus e o inimigo.
Sempre vamos lembrar de uma coisa: esse conflito jamais será físico, porque não Sim. existe correlação de força entre Deus e o inimigo. Sim, Deus é infinitamente poderoso e não faria nem sentido um conflito desse. sim. Então, mas se não é físico, que conflito que é esse? É um conflito de ideias e o campo de atuação são nossas mentes e valores, as nossas crenças, as nossas decisões e o nosso estilo de vida, que pode ser um estilo de vida aí degenerado, né, que só causa sofrimento, ou um estilo de vida de uma pessoa que você tem o prazer da sua companhia. E eu tenho um termômetro, né, para saber se uma sociedade ela está boa ou está caindo, né? Tá indo escolheu como valor valores assim contrários a Deus. Isso aqui é uma impressão minha, tá? Sim, Se você vai claro. numa uma escola qualquer de uma cidade, e essa escola, ela tá com as crianças extremamente mal educada, grosseira, a criança batendo em professor, com Rebelde, uso de né? droga, sei lá o quê, todas aquelas coisas que de vez em quando você Vê por aí. vê por aí, eu já deduzo uma coisa. A realidade das crianças em casa, meu, tá Como destruído, que tá tá? o lar, né, O daquela lar. criança. Então, quer dizer, as crianças são o espelho da casa das pessoas. Então, se as escolas elas estão detonadas em termos assim de valores e princípios, é que a casa das crianças está nessa situação. Sim. Aí, se a casa das pessoas está assim, A a sociedade tá cidade está assim. assim. Eu também tenho um É. termômetro. Que na verdade não sou eu, né? Na verdade isso aí vem da geopolítica, na verdade. Os filósofos também falam bastante sobre isso. Para você identificar como que está a sociedade daquele país, você olha pelas músicas que são feitas. Com certeza. Hum. Uhum. Como que está as músicas do Brasil hoje? Uhum. O que eles consomem. Se você puxar, Cadu, top 10. Não, a gente quase fala assim, top desgraça, né? Porque você não vai aproveitar Esse ali, é um né? termômetro, assim, É. porque a pessoa que coloca Cultura, aquela né? música, né? Aquela música que, assim, sabe, não tem nada Não tem que base. seja de Se você verdade. for relacionar com as músicas antigamente, não que as músicas antigas sejam boas ou más, não tô entrando nesse mérito, e também nada contra as pessoas que gostam da música de hoje em dia, não tem, Sim. isso não é um termômetro. Sim, O que eu tô falando assim, se você pegar as letras, eram muito mais compostas sim. do que hoje, parece que é só repetitivo, Sim. né? Um Sim. jargão que é repetitivo. Você pega as músicas agora Sim. do carnaval mesmo, você fica batendo naquela coisinha, naquela Uhum. coisinha, naquela coisinha, Sim. e é mecânico, né? E se você puxar, Cadu, qual que era o papel de Satanás no céu? O papel de Satanás no céu, É, seu guardião, você, né? ele... Música. Ele Ah, era... tá, dessa Ele era um dos papéis dele no céu, ele era um dos maiores cargos dele no céu. Sim. Na palavra fala isso. E que esse papel dele era um dos maiores, era de música. Ele era como se fosse o Maestro, vamos maestro dizer da assim. música, exatamente. Do Então, coro celestial. uma das maiores armas de Satanás é a música. Sim. Então a gente tem que estar atento pra E entender automático, o que é. né? Música, às vezes, você nem quer saber, você tá tocando, você tá lá com o pé. Exatamente. Começa a mexer. É, As batidas, É. elas entram no nosso sistema, né? Sim.